Olá, trabalhe mais para você. Este é o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E hoje nós vamos falar aí, será se compensa você vender as suas marmitas por R$ 10 em 2021? E eu vou estar passando aqui para vocês várias dicas, valores aí atualizados para esse ano e também vou passar aí 3 formas de você fazer as suas proteínas. Então eu te convido a acompanhar todo o vídeo. E a primeira dica que eu dou para você aí que vai fazer a sua marmitex ou marmita ou seu prato feito aí, a dica mais importante, pessoal, é você se basear aí pela proteína mais cara que você vai estar oferecendo em suas marmitas. Então, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. Aqui na minha região, pessoal, no ano de 2021, a carne de segunda, que é a carne que a gente vai se basear para fazer as marmitas, gente, porque é marmitas de R$ 10, então tem que ser uma carne aí um pouco mais em conta. Eu tirei uma média e coloquei R$ 25 o preço aqui da minha região. Você tem que ver aí na sua, tá bom? Que é o valor aí da carne bovina, que a gente vai estar se baseando nas nossas marmitas aí por ela. Mas aí tem aí o nosso frango, pessoal, que aqui tá R$ 15 o quilo, o filezinho de frango. E aí temos também a carne de porco que tá por R$ 19 o quilo. Então, também temos a linguiça que está na faixa de R$ 20 o quilo e também a calabresa, que dá para você colocar algumas marmitas com calabresa misturando a proteína, que ela aqui está por R$ 20 o quilo. E aí temos o ovo, que é muito importante, que eu vou dar dica para vocês. O ovo, pessoal, aqui está saindo por R$ 6,50 a dúzia. Então, se você calcular bem certinho, ele vai sair por R$ 11 o quilo. Como que eu cheguei nessa dedução? Cada ovo normalmente pesa em torno de 50 gramas. Então, calculando bem certinho, dá R$ 11 o valor do quilo, se fosse calcular o ovo por quilo, tá bom? Então, veja que a proteína mais em conta fica sendo aí o ovo na minha tabela aqui, tá bom? E eu tô fazendo ela no peso de 450 gramas. E vocês vão ver aí na minha tabela que muda, gente, dependendo aí. Por exemplo, a proteína, ela muda o peso. Quando você pesa ela crua, ela vai perder peso depois que você cozinha. Então, a proteína pode ser a carne, o frango, qualquer uma delas, gente, ela perde em torno de 20 a 30 gramas, porque tem água, tá? Então, você sempre vai calcular pelo preço dela crua, tá bom? E já é diferente pro arroz e feijão. O peso dele cru, ele é um pouco menor, e aí quando você cozinha, ele ganha volume e absorve líquido ali, então ele fica mais pesado. Já os legumes é a mesma coisa da proteína, ele perde líquido, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aí como é que eu fiz a tabelinha certinho para a gente seguir a montagem das suas marmitas. Então, a nossa tabela aqui, pessoal, como ela ficou? Coloquei então a proteína mais cara, R$ 25 o quilo da carne bovina. E perceba que eu tô colocando o peso dos ingredientes crus, tá bom, gente? Então, a carne, ela crua, de 140 gramas na sua marmita, ela vai pesar 110 gramas depois de cozida, como eu disse, ela perde líquido, tá? E logo à frente eu coloquei o preço ali dela, das gramas, de 140 gramas, que o preço, gente, você vai ter que colocar do preço do ingrediente cru, tá bom? E R$ 23 coloquei 5 quilos de arroz, tá bom? E aí você usa 80 gramas, ele depois de cozido ganha peso, então ele fica 160 gramas. E à frente tem o preço. O feijão paguei R$ 9 o quilo, então a gente usa 45 gramas, depois de cozido ele pesa o dobro, tá? E ali eu me baseei aqui, gente, o sacolão de verdura por R$ 3,50. Isso vai variar, tá, gente? Das verduras mais comuns, aí cenoura, tá, batatinha. Alguns saem mais, outros saem menos preço, isso que é uma média, tá, gente? 150 gramas, tá bom? Depois de cozido ele perde líquido, vai para 80 gramas. E aí nós temos o alho, R$ 15 o quilo, tá? Vai usar aí, gente, em torno de um dente de alho grande para uma marmita, tá, gente? Calculando para uma marmita, 4 gramas. E R$ 5 o quilo da cebola. Então, 15 gramas para você fazer aí um prato só feito, tá? Ou a sua marmita. E aí eu tenho outros temperos como óleo que eu coloquei ali no final, 15 centavos, tá? Adicionando a mais. Então, vocês perceberam aí a minha tabela bem certinho, tá, gente? Depois a gente vai montar e eu vou fazer as proteínas para vocês entenderem como é que funciona a montagem bem certinho, tá bom? E aí, gente, o preço da marmita vai sair como? Ele vai sair R$ 5,06 com a carne bovina, como vocês estão vendo aí. Aí coloquei mais 60 centavos do custo da embalagem, pode ser aí a embalagem, pessoal, de marmita aí de alumínio ou daí de isopor, mas aí veja o custo que vai sair na sua região, tá bom? E aí ele deu R$ 5,66, o meu cálculo aqui, tá bom? De custo. Aí o que eu fiz? Coloquei mais 10%
referente aí aos custos com água, luz, gás, tá bom, gente? Eu tô colocando esses 10%, gente, porque muita gente não sabe calcular de outra forma. Eu tenho um vídeo aqui explicando como calcular bem certinho pelo tempo de produção, gastos fixos, bem certinho mesmo, gasto de mão de obra, mas nem todo mundo sabe calcular e também está correto colocar 10% a mais aí de custo, sabe? Variando aí os custos a mais que você tem para produzir aí sua marmita, tá bom? Então adiciona 10%, então o custo vai sair de R$ 6,22, então eu coloquei mais 60% em cima, aí sim você dá para vender a sua marmita aí por R$ 10. Mas veja que a sua margem de lucro aí, gente, vai ser em torno de R$ 3 e pouquinho. Então tem que ver se é viável para você ou não por esses custos que eu estou colocando aqui, tá? Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês que se você monta uma marmita sem ser com carne bovina, que é o preço mais caro, por exemplo, se você monta ela aqui com carne suína, que é mais em conta, ela vai sair para você, acompanhando a nossa tabelinha ali de gramas bem certinho, ela vai sair de custo por R$ 4,22, aí você coloca mais 60 centavos, que é no meu caso, tá bom, gente, do custo da embalagem da marmita, então ela vai sair de custo por R$ 4,82. Aí coloca os mais 10% aí de custo com água, luz e gás, tá bom? Aí ela vai sair de custo para você por R$ 5,30. Aí eu coloco mais 90% em cima, veja que você já ganha então uma margem maior. Você vai ganhar aí R$ 4,70 em cada marmita, quase 100%. E isso, pessoal, se for já o frango, dá para você ter uma margem aí já de 100%. Então, quando você for montar suas marmitas com carne bovina, faça a seguinte estratégia. Coloque menos carne e adicione um ovo. Ou você pode colocar as duas proteínas mistas, por exemplo, carne aí de vaca, mais frango. Então você coloca o peso ali que a gente indica de 110 gramas depois de cozido, qualquer proteína, mas que você mistura essas duas proteínas. Isso vai diminuir o custo da sua marmita e você vai ter uma margem maior. E lembrando, pessoal, que isso é uma sugestão tanto do peso da sua marmita quanto o valor de venda, tá bom? Claro que eu estou estipulando aqui R$ 10, porque é uma margem mínima para você começar a ter lucro. Se você quer vender por R$ 11, por 12, dependendo do custo aí dos ingredientes da sua região, aí fica a seu critério. Ou você também pode diminuir aí o peso da sua marmita, colocar menos o peso da sua proteína, para você ter sua margem de lucro aí adequada, tá bom? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês em seguida, preparando aí estrogonofe de frango, tá bom? E aí montando a marmita. E depois eu vou fazer carne aí de panela e montando a marmita. E depois eu vou fazer uma marmita aí só com carne de porco, tá bom? Então vamos aí à receita. Então eu vou fazer aqui a carne de panela para vocês. Vou colocar aqui na panela de pressão o alho para dar uma refogadinha, cebola. E aí eu coloco a carne, pessoal, eu cortei ela, ó, em cubinho, tá bom? Bem pequenininho, que é para cozinhar mais rápido, uma carne de panela mesmo. Aí eu vou temperar, gente, o tempero é a gosto, viu? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar aqui um pouco de tempero aí em sachê para a carne, tá bom? Um pouquinho aqui. E eu vou fazer essa carne, ela com molho aí, com sabor de tomate. Então eu vou colocar um pouquinho também de molho pronto, tá bom? E aí a gente adiciona a água, tá? E aí, depois que cobriu aqui, vou deixar ferver. Aí tampa essa panela e deixa cozinhar bem aí, pra ficar bem molinha essa carne. Aqui vai levar uns 30 a 40 minutos, tá bom? E aí, quando ela estiver pronta, a gente volta para poder finalizar ela com cheirinho verde. Então aqui a minha carne já cozinhou, pessoal, tá? E aí você ajusta o sal, o tempero aí é a gosto, né, gente? Cada um tem seu temperinho. Tô colocando aqui um pouquinho de cheiro verde, tá bom? Mas aí, como eu disse, cada um tem seu tempero. Gosta de pôr aí o tempero da região de cada um, né? Aqui ficou pronto. E aí eu já vou mostrar pra vocês montando aí a marmita, tá bom? Então eu vou montar aqui pra vocês a nossa marmita com carne bovina, tá? Com carne de vaca, pessoal. Então vou colocar aqui primeiro o arroz. Então o arroz, pessoal, você vai tirar uma média aí de 2 conchas, tá bom? E aí você vai ter que fechar ela com arroz, feijão e os acompanhamentos sem a proteína, 340 gramas. Que aí nós vamos colocar mais 110 de proteína para fechar as 450 gramas do peso da sua marmita. Lembrando, pessoal, que é muito importante você ter uma balança.
Muito importante mesmo para você vender aí marmitas por R$10. Senão você vai tomar prejuízo. Então a balança é muito importante nesse processo, tá bom? Aqui, pessoal, ela passou um pouquinho, mas como o nosso feijão tinha muito molho, tá? Eu vou deixar essas 10 gramas a mais. Mas sempre em torno aí de 340 gramas assim, ela estando assim. Então eu vou colocar aqui, ó, nossa carne de panela, ó, por cima. Perceba, pessoal, que eu tô tirando com uma concha de fundo pra gente pesar só a proteína. Vou colocar aqui um ovo, ele ficou um omelete, que é até legal, porque aí o seu cliente não vê aquele ovo frito. Eu bati um ovo, sabe, com a gema e a clara, coloquei um cheirinho verde, coloquei ali um orégano, temperei esse ovo e fritei ele. Olha o tamanho que ele fica, gente, isso aqui é só um ovo, tá? Então ela tá pesando 469, quase 20 gramas a mais. Mas lembrando, pessoal, que eu coloquei a metade da proteína é ovo. E você sabe que o valor do custo do ovo é R$11. Então ela pode até passar um pouquinho mais, entendeu? Isso aí já é uma jogada sua. Ó, e aqui, ó, depois que eu pesei, agora sim, ó, eu vou colocar um pouquinho de molho, gente. Perceba que ela vai pesar mais, entendeu? Então o molho dá peso também, por isso que eu tirei a carne com uma concha de furo, pra gente pesar só a carne e depois a gente coloca o molho, tá bom? À parte. Então agora nós vamos fazer aí o estrogonofe de frango, pessoal. Vou mostrar como eu faço o meu aqui, tá bom? Ó, aqui eu tenho o frango que eu temperei, esse frango com alho, tá bom? E com um pouquinho de colorau, tá? E pimenta do rei. Vou colocar um pouquinho mais de tempero aqui de sachê para frango, tá bom? Aí o sal você vai ajustando. Vou aqui dar uma boa fritadinha nele e aí a gente volta fazendo aqui o nosso estrogonofe, tá bom? Então aqui eu já tostei aqui o frango, dei uma fritada nele, pessoal. Agora nós vamos preparar o nosso estrogonofe, como eu faço aqui. Então eu coloco um pouquinho de molho de tomate, não precisa ser muito. Que esse molho, gente, substituiria aí o ketchup, que é o mais tradicional, tá fazendo aí. Como a gente tá fazendo aqui marmita por R$10, então eu vou usar aqui o nosso molho. E eu até prefiro, pessoal, eu acho até mais gostoso do que o ketchup aí. Aqui, ó, já coloquei, aí eu vou colocar agora um pouquinho de creme de leite, não precisa ser muito, gente. Aí você colocou o creme de leite e agora é também aí um dos segredos quando eu faço as minhas marmitas, gente. Porque o estrogonofe, a pessoa quer ele com bastante molho. Então você vai ter que colocar bastante molho na marmita aí. Então agora eu vou mostrar pra vocês aí como que eu faço para poder ter bastante molho no nosso estrogonofe. Sem precisar usar muito creme de leite, tá? Então aqui eu tenho leite e trigo, gente. Que é o que vai fazer incorporar aqui e deixar mais grosso o nosso molho. Eu vou colocar aqui o trigo no leite. Não precisa ser muito trigo, é pouquinho, tá? Proporcional aí à quantidade de carne que você está fazendo, tá? Vou dissolver aqui um pouquinho esse trigo aqui no leite. Gente, dá um sabor maravilhoso, não vai perder o gosto aí, até porque o creme de leite é feito de leite, né, gente? Então, não vai alterar em nada. Isso aqui é para você ter o suficiente para você montar as suas marmitas aí de molho, tá? Eu vou deixar então agora aqui ele incorporar. Perceba aqui, gente, olha o tanto de molho. Aqui, gente, dá para montar umas 4 marmitas. Então eu preciso ter bastante molho para pôr nas 4. Por isso a gente tem que dar essa alongada aí com o leite e o trigo, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, já engrossou, ó, perceba. E aí você deixa ferver um pouquinho, tá? Deixa ferver uns 2 minutinhos para poder perder ali o gosto de trigo cru, tá bom, gente? Então deixa ferver aqui, ó. Olha como que fica esse molho, gente, incorporado. Muito saboroso, tá? E um segredinho do meu estrogonofe é eu temperar o frango antes. Eu tempero ele com alho, com pimenta, tá? Com páprica, se você quiser. E aí eu deixo ele lá temperado por um tempo, tá, gente? Porque aí o que acontece? A carne do frango pega todo o tempero, fica bem saboroso. E aí aqui o molho, você vai ajustar o sal, tá bom? Você ajusta aí no finalzinho. Aqui, ó, ficou prontinho, já ferveu. Olha a quantidade de molho, tem que ter bastante molho, tá bom? Agora vamos montar a marmita. Vou colocar aqui o arroz, pessoal. Uma saladinha, pessoal, aqui de repolho com pepino e tomate. Eu coloquei sal e um pouquinho de vinagre, tá bom?
Aqui eu tenho batata palha que eu já comprei ela, dá pra comprar, gente, batata palha aí bem em conta, ó. Então ela já está pesando 340 gramas, pessoal. Então você vai dosando, tá, gente, até chegar à medida que você deseja aí. E como eu falei, quando tem molho, você vai ter que retirar, ó, a carne sem o molho, com uma concha de furinho, tá? E aí ela vai pesar as 450 gramas sem o molho, tá, gente? Não calcule com o molho, tá? Aí sim, pessoal, você vem, ó, adicionando o molho, tá bom? Ela já pesou aí 450 gramas. Agora sim a gente vem, ó, colocando o molho, tá bom? Do ladinho aqui, ó, tá? Pronto. Ela vai sempre passar mais devido ao molho, tá bom? É assim que você vai montar a sua aí. Então agora vamos preparar a outra proteína, que é a carne de porco, tá bom? E aí eu vou fazer ela na panela de pressão, gente, que é bem mais rápido. Aqui eu tenho bisteca, ó. Cortei ela, algumas tá com osso. Aqui tem um pouquinho de colorau e alho. Vou colocar sal. Aí o tempero, gente, é muito a gosto, né? Vou colocar uma pimenta do reino. Um pouquinho aqui de sachê aí para tempero de carne. Ó, agora eu vou colocar, gente, só um pouquinho de água. Aí, gente, eu vou deixar ali ferver e vou colocar na pressão bem rapidinho, 5 minutinhos, tá? Pra poder deixar essa carne de porco aqui bem molinha e também ela tem um pouquinho de gordura, aí vai dissolver aqui essa gordura. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então aqui, pessoal, a nossa carne de porco ficou lá uns 5 minutinhos na pressão, ela fica bem molinha, ó. Aí agora eu dou uma fritadinha nela aqui no final. E aí aqui já está pronto, tá? Pra gente montar a nossa marmita já. E essa marmita, pessoal, eu vou colocar aí um pouquinho de macarrão. Então, por isso, a gente reduz a quantidade de arroz, tá bom? Então, eu coloquei uma concha. Aí eu venho com o feijão. Eu vou colocar o macarrão. E aí eu vou colocar aqui uma salada. Então, a nossa marmita tá pesando 345, tá bom? Passou só um pouquinho, porque tem bastante molho no meu feijão. E agora a gente vai colocar aqui a nossa proteína. Então, a nossa marmita pesou agora os 450 gramas, tá bom? Se passa 2 gramas, 3, não tem problema. Mas como eu disse, gente, é até bastante carne, perceba. A nossa carne reduz, vocês perceberam que a carne de porco reduz muito. Então, o ideal é que você sempre pese aí as suas marmitas, tá bom? Então foi isso, pessoal, e desde já eu te desejo boas vendas e bons lucros!